Torcedores dos canais ESPN, amistoso internacional, Inglaterra e Holanda no Wembley. Vamos respeitar as execuções dos hinos nacionais. A seleção vice-campeã mundial, a Holanda, vem forte para o amistoso contra a Inglaterra, que ainda vive processo de renovação. Hino nacional inglês deu salve à rainha no Wembley. Introdução do hino inglês, estádio Wembley recebendo um bom público. Nem todos os ingressos colocados à venda foram consumidos, foram comprados pelos torcedores ingleses. A seleção da Inglaterra traz muitos desfalques para o amistoso contra a Holanda, chance que tem o técnico interino Stuart Pearce para analisar o potencial de alguns jovens jogadores que ele convoca, alguns jogadores que até aparecem na equipe titular. A Inglaterra vem de roupa nova para enfrentar a Holanda, que traz ainda a base vice-campeã do mundo na Copa de 2010. Esta é a escalação da Inglaterra. Hart é o goleiro número 1, Micah Richards 2, Smalling 5, Cahill 6, Baines número 3 formam a defesa. Meio de campo com Parker, o novo capitão número 8, Barry camisa 4, Gerrard 10, no ataque Ashley Young camisa 7, Adam Johnson número 11 e o Danny Welbeck que tem a 9. O técnico da Inglaterra, pelo menos no amistoso contra a Holanda de hoje, é o Stuart Pearce, ex-lateral esquerdo da seleção da Inglaterra. Já disputou Copa do Mundo, já disputou Euro com a seleção principal da Inglaterra. Vamos à escalação da forte seleção da Holanda, ainda dirigida pelo Bert van Marwijk. A seleção holandesa que faz pose para os fotógrafos. A Holanda vem com um uniforme muito bonito, diga-se de passagem, com Stekelenburg número 1, Boulahus 2, Reitinga 3, Mathiesen 4 e Peters, camisa 5, Van Bommel número 6, De Jong, camisa 8, Schneider 10 e Kuyt com a número 7, Arjen Robben tem a 11 e Robin van Persie com a camisa número 9. Aí mais ou menos taticamente como monta o seu time o técnico Bert van Marwijk. Faça esse amistoso internacional, como disse o técnico da Holanda, de prestígio. Inglaterra e Holanda, escrevendo no espn.com.br, você vai encontrar o tópico para deixar o seu recado. Ao meu lado está o comentarista Mauro César Pereira. A bola vai rolar para um dos amistosos mais importantes desta quarta-feira, data FIFA, Mauro. Olá. Olá, Paulo. Olá, fã de esportes. A Inglaterra em casa, com problemas, não tem Rooney, perdeu jogadores importantes, especialmente o seu atacante. A seleção da Holanda não tem o Van der Vaart, mas o meio-campista, o meio-atacante do Tottenham é reserva hoje no time de Bert van Marwijk, que vem de uma derrota para a Alemanha. Ficou muito tempo invicta a equipe holandesa, mas é um time pronto, um time maduro, uma base da Copa do Mundo, da qual foi vice-campeã, contra uma Inglaterra que nem técnico definitivo tem. Stuart Pearce interinamente comanda a seleção. Aí está ele, vejamos se consegue um trabalho convincente para, quem sabe, até dirigir a seleção inglesa na Eurocopa. O Harry Redknapp, técnico do Tottenham, é especulado como o nome mais provável para assumir o cargo, ainda não definido. É o Philippe Cocu ao lado do Bert van Marwijk. A Holanda, um time mais organizado. Será um teste interessante para a defesa inglesa. Vejamos se a frágil, muitas vezes, defesa holandesa será devidamente testada pelos ingleses. A bola já está rolando no Wembley. Você assiste amistoso internacional Inglaterra e Holanda ao vivo na ESPN. E também na ESPN HD.
A seleção da Inglaterra com novo uniforme, estreando novo modelo de uniforme. A Holanda, repito, com um belíssimo jogo de uniformes. Lateral para a Inglaterra pela direita com Micah Richards. Titular pela ausência do Glenn Johnson. O Johnson, depois de ter jogado contra o Cardiff no último final de semana, na decisão da Copa da Liga Inglesa, foi cortado da convocação do Stuart Pearce por dores musculares. Vem chegando Baines, lateral esquerdo do Everton. Bateu direto na rede pelo lado de fora. Acompanhou a passagem da bola o Stekelenburg. É tiro de meta para a Holanda. Aí opção do técnico Stuart Pearce. Ele tem o Ashley Cole na convocação. O lateral experiente do Chelsea fica no banco de reservas. Optou pelo Baines entre os titulares, o Stuart Pearce. Subida de Micah Richards. Toque de cabeça pela linha lateral. Vários amistosos acontecem nesta quarta-feira. Partida das eliminatórias para a Copa do Mundo também. A ESPN Brasil transmite neste momento o segundo tempo de, por enquanto, 1 para a Romênia, 1 para o Uruguai. A narração é do Dudu Monsanto, comentários do Leonardo Bertozzi. Bularus, Kuit. O Bularus hoje joga no Stuttgart. Teve passagem pelo futebol da Inglaterra. Chegou a defender o Chelsea. Schneider de primeira. Sobra do Cahill. Pouco mais atrás o Joe Hart. Havia muita expectativa para a capitania da seleção da Inglaterra no jogo de hoje. Digamos, o capitão da Inglaterra acabou derrubando o Fábio Capello. O Stuart Pearce escolheu o Parker, meio-campista do Tottenham. Aí Robin Van Persie. Ele tem lá do lado esquerdo o Robin. Parker, com a faixa de capitão, foi para o desarme no carrinho. Bularus. Dirk Kuyt. Pouco mais atrás o Nigel de Jong. Se reorganiza a Holanda no campo de ataque. Dominou Robin, passe para dentro da área, Van Persie tentava Kuyt, apareceu no meio do caminho Smalling. O primeiro escanteio do amistoso é da seleção da Holanda. A Football Association, que comanda a seleção da Inglaterra, os clubes, até determinado ponto, definiu que John Terry não seria mais o capitão da seleção. Vem a cobrança de escanteio, afastou de cabeça Micah Richards. O Fábio Capello não concordou e acabou pedindo demissão. É claro, a relação Capello e Football Association já estava gasta, já não estava como era antes, quando o Capello foi convidado a ser o técnico da seleção da Inglaterra, mas este foi, digamos, o estopim, o ponto alto para que o Capello pedisse demissão. Ele se sentiu, de certa maneira, desautorizado. Gostaria de manter o Terry como capitão da seleção. A Football Association tirou a faixa de capitão do John Terry depois do episódio racismo envolvendo Anton Ferdinand na partida Chelsea Queen's Park Rangers pelo campeonato inglês. Danny Welbeck. Apareceu pelo meio Scott Parker. A Holanda volta, a Inglaterra se organiza no campo de defesa. Gerrard se apresentou. Meteu o lançamento longo. Corte de cabeça foi do Peters, lateral esquerdo do PSV Eindhoven. Fica com arremesso a seleção inglesa. Steven Gerrard. No final das contas, depois de muita discussão, muita polêmica, muita especulação, Mauro, o Parker, este aí, é o capitão do English Team. É um jogador muito sóbrio, muito regular. Bola recuada na fogueira para o Stekelenburg. Não foi muito amigo dele não, o Robin. Bateu para fora do campo o goleirão.
mas assume aí a função, pelo menos interinamente, né? O Scott Parker, vejamos aí se vai realmente continuar como capitão, até porque é um jogador que ganhou a posição na equipe recentemente, né? Hoje ele faz ali a dupla de volantes, mais à esquerda, direita o Barry e o Gerrard jogando mais à frente, centralizado. Johnson, toque na brecha entre dois adversários. Welbeck deu as costas para o Heitinga. Sentiu que o zagueiro holandês tocou na bola, ficou com o escanteio para a seleção inglesa. Heitinga, camisa 3, Mathiesen, número 4, são os dois zagueiros da seleção holandesa. Bateu o escanteio Adam Johnson. Smalling ajeitou. Ashley Young trouxe para o pé esquerdo. Tentativa de cruzamento. Kuyt na rebatida de cabeça. Completa para fora o Boulahrouz. Tenta apertar a Inglaterra com 6 minutos jogados no primeiro tempo. Estádio Wembley. Mathiesen marca de perto, conversa até com o Welbeck. Vem a cobrança de escanteio do Young. Desviou para fora Cahill. Se antecipou a marcação o zagueiro do Chelsea. Cabeçada na bola, ela foi embora. É tiro de meta. É a primeira partida do Cahill na seleção da Inglaterra como zagueiro do Chelsea. Vinha sendo convocado pelo ex-técnico Fábio Capello quando ainda defendia o Bolton, o Cahill. E você participa. Escreve no espn.com.br, deixa o seu recado. Agora na nossa página inicial também o tópico Inglaterra e Holanda para você participar. Richards. Recebeu o Smalling. Jogada da seleção inglesa vem para o lado esquerdo. Se apresentou o Barry. Welbeck. Gerrard se movimenta, a torcida gosta da jogada do jovem Welbeck. Lançamento foi ali para dentro da área, já fazia a proteção o Peters. Tiro de meta a Holanda. Paulo Roberto Cordeiro de Niterói acha que o Gerrard deve ser o capitão da seleção da Inglaterra. Pois é, né? Muita gente achava. Edilson Costa está no Recife, Pernambuco, acreditando na vitória holandesa por 2-1. Alexandre Rodrigues Alves está ligado. Lucas Messori de Petrópolis, no Rio de Janeiro. espn.com.br, não deixe de participar. Bateu para frente Stekelenburg da Roma. E aí o Stuart Pearce. Acho que ele vai para a Euro. Acho que será o técnico da seleção da Inglaterra na fase final da Euro. Na Ucrânia e na Polônia. E se for efetivado, será a segunda vez que isso acontecerá num curto espaço de tempo. Depois da Copa de 2006, Sven-Göran Eriksson saiu do cargo e assumiu o Steve McLaren, que era o seu auxiliar. Foi um fracasso, sequer conseguiu classificação para a Eurocopa passada. E agora, já com a vaga garantida, após a passagem de Fábio Capello, que não foi bem, como sabemos, na Copa do Mundo de 2010, se eventualmente Pearce for efetivado, será mais uma vez um assistente, um auxiliar, herdando o cargo de técnico da seleção após a saída de um estrangeiro. Vem a Inglaterra pelo lado esquerdo com o Baines. 9 minutos jogados no Wembley. Amistoso internacional, 0 para a Inglaterra, 0 para a Holanda. Toque pelo meio do Ashley Young. Boulahrouz trouxe para o lado. Ela foi desviada pelo Welbeck, ficou para o Baines. Defesa holandesa está formada. Gerrard. Welbeck. Parker toca de primeira. Gareth Barry. Tentativa de tabela. Welbeck e Gerrard. Seleção da Holanda conseguiu o desarme. Trabalhando o Schneider. Nigel de Jong. Vem buscar o Arjen Robben. Coloca velocidade. Tem o Peters lá pelo lado esquerdo. Rolou para ele. Cruzamento do lateral. Direto. Com perigo para fora. André Baibich dizendo: alguém deu o ingresso errado para o cinegrafista do jogo. Posicionamento diferente de câmera. Concordo com ele. Tá mais aqui para o lado esquerdo, tá diferente.
a câmera, chamada câmera 1, a câmera principal que mostra o amistoso. Tem toda a razão o fã de esportes. Sport Center, última edição, logo mais, meia-noite. Quarta-feira com jogos espalhados pelo Brasil nos estaduais e cobertura dos canais ESPN no Sport Center à meia-noite com Paulo Soares e Antero Greco. O Welbeck ajeitou de cabeça. Este é Ashley Young. Seleção da Inglaterra começa tudo de novo. Smalling e Scora. Esses serão rivais no próximo domingo. Parker e Smalling. No domingo que vem nós teremos pela primeira divisão inglesa Manchester United contra Tottenham. Tottenham e Manchester United se enfrentam em Londres. O Parker vai jogar pelo Tottenham. O Smalling vai defender o Manchester United em uma das partidas mais importantes da próxima rodada da Premier League. Dirk Kuyt. Toque de lado para o Boulahrouz. Devolução muito comprida para o Kuyt. O Kuyt esteve em campo, esteve neste campo para comemorar o título com o Liverpool no último domingo, o título da Copa da Liga Inglesa. Fez inclusive o segundo gol do Liverpool, jogo empatado por 2-2, a vitória veio na decisão por pênaltis. Espera ter mais motivos para comemorar hoje jogando no Wembley o Kuyt. Recebeu a bola de Jong. Está apertado pelo companheiro de clube dele, o Adam Johnson. Seleção holandesa tem 5 jogadores que atuam na Inglaterra. Entre eles, esse zagueiro aí, ó, o Heitinga. 5 dos jogadores convocados pelo Van Marwijk jogam na primeira divisão inglesa. Um deles se machucou, o Van der Vaart. Se machucou no jogo contra o Arsenal, na derrota por 5-2 no último final de semana. Foi cortado da convocação do Bert Van Marwijk, o Van der Vaart. Como disse o Mauro, hoje não é titular da seleção holandesa, o Van der Vaart. Interceptação de Robben. Van Persie. Aí o Sneijder. São os talentos que tem a seleção da Holanda, principalmente do meio para frente. Van Bommel. De Jong. A Inglaterra fica fechada, saiu para dar combate o Parker. A jogada da Holanda foi parar lá do lado esquerdo com o Robben. 13 minutos, bola rolada pelo Robben. Sneijder na entrada da área, deu uma carimbada no Parker. Vem de novo a Holanda, Sneijder. Micah Richards tocou nela, a Inglaterra se arrisca para o contra-ataque. Bem posicionado por ali o Mathiessen. E a seleção holandesa trabalha de novo. Toque na frente do De Jong. Dirk Kuyt deixou para o Sneijder. Lá pelo lado esquerdo o Arjen Robben. Para cima da marcação do Micah Richards. Bateu firme e defendeu o Joe Hart. A Inglaterra teve um lance de perigo numa cabeçada do Carril para fora. Este foi o primeiro lance mais perigoso de ataque da Holanda, com a batida forte do Robben. Primeira boa defesa do goleiro Joe Hart. E vem o Robben de novo. Meteu o cruzamento. A bola foi embora pela linha de fundo, desviada pelo Micah Richards. Escanteio para a Holanda, Mauro. Os dois times têm basicamente a mesma formação, né? Uma linha de 4 defensores, 2 volantes, um homem à frente, Gerrard pelo lado inglês, Sneijder pelo lado holandês. Jogadores abertos pelos lados do campo, Robben pela esquerda, pela direita Kuyt, do outro lado Ashley Young e Adam Johnson. E o centroavante, os dois centroavantes que saem bastante da área, né? Bateu o escanteio Sneijder, Micah Richards. Sobra de Van Bommel. Devolveu ali para dentro, vai dar certo ainda. Se esforçou o Sneijder, evitou a saída da bola. Tinha a chance de cruzar, deixou mais atrás. Este é o Robben. Sneijder, agora vem cruzamento. Tiro de meta para o Hart. A exemplo do Robben que vimos aí nessa jogada, o Adam Johnson também, um jogador com a característica de conduzir a bola para dentro da área, tentar o arremate.
Ashley Young já é um jogador mais de assistências, busca o lançamento, o passe. Kuit com uma característica um pouco diferente, jogador que se movimenta, fecha bastante ali o meio-campo, seu setor. Mas o desenho tático é bem semelhante, a diferença é que a Holanda tem esse conjunto já há algum tempo. A Inglaterra, como eu já disse, sequer tem um técnico efetivado, embora já tenha atuado mais ou menos nesse tipo de formação nos tempos em que Fábio Capello ainda comandava o time inglês. Agora Stuart Pearce interinamente à frente da seleção inglesa. Gabriel Torque, Belém, no Pará, perguntando se o Strootman está no banco de reservas da Holanda. Está. Pergunta se o Elia também está por lá. Não. Strootman sim, Elia não. Recebe a bola Smalling. Barulho da bandinha. Tradicional bandinha de torcedores da Inglaterra. Romy Ferreira. Neto Martins, de Manaus. Júnior Zam. Diego Henrique. Tá ligado também o Patrick Carvalho, escrevendo no ESPN.com.br. Muito obrigado. Gabriel está perguntando se o Lampard volta a ser opção no meio de campo da seleção da Inglaterra depois da saída do Fábio Capello. Pelo jeito não, né? O Pearce preferiu não convocar o Frank Lampard. Smalling. Muitos jogadores dos mais experientes, dos mais conhecidos, não foram convocados por lesões na Inglaterra. Outros por opção do técnico Stuart Pearce. Jogadores machucados na Inglaterra, os que foram cortados depois da convocação. Wayne Rooney está com problema de garganta. Darren Bent está fora da temporada inglesa. Walker, lateral direito do Tottenham, se machucou enfrentando o Arsenal. Cleverley, do Manchester United, voltou a sentir dor. E o Glenn Johnson, do Liverpool, depois da decisão da Carling Cup, a Copa da Liga Inglesa, alegando dores, também foi cortado. Para o lugar dele foi chamado o Lescott, que está no banco de reservas. O Terry, machucado, nem foi convocado. O Ferdinand, por opção do Stuart Pearce, mas aí não uma opção técnica, para que o Ferdinand possa descansar um pouco mais, já que tem sofrido com muitas lesões até sérias nessa atual temporada. O Ferdinand também não foi chamado para o amistoso contra a Holanda. Dirk Kuyt pelo meio, dividida ali com o Baines. Vem de trás Raitinga, toca para o De Jong. 18 minutos. Schneider estava conversando com o árbitro alemão, Felix Brich. Agora recebeu a bola, trabalha. Está se estranhando ali com o Parker. Robin. Foge do Micah Richards. Schneider pede o apoio do lado esquerdo agora do Van Bommel. Quase 19 minutos do primeiro tempo. Estádio Wembley, amistoso internacional, Inglaterra e Holanda 0-0. Schneider. Robin Van Persie. Fugiu do Smalling, chegou na área, tem ângulo para bater. A bola ficou no Parker. Outra vez fez o bloqueio eficiente o Scott Parker, capitão e meio-campista da seleção da Inglaterra. Ao fundo, o torcedor da Holanda se manifestando. Holandeses também presentes no estádio Wembley. E a resposta com bandinha e tudo da torcida inglesa. Seleção holandesa na Euro terá um grupo difícil, complicado, com seleções fortes. Dinamarca, Alemanha e Portugal acompanham a seleção da Holanda no grupo B, fase final da Euro. O primeiro jogo da Holanda será no dia 9 de junho contra a Dinamarca. Depois, no dia 13, encara a Alemanha. E no dia 17 encerra a sua participação na fase de grupos contra Portugal. Lembrando que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata da Euro. Bularus ajeita na frente para o Kuyt. Ele deu uma dançada em cima da bola. Cruzamento rasteiro. Schneider
Ajeita. Toque de primeira do Van Bommel. Robben. Deixou a bola escapulir. Foi dar uma puxada nela. A bola ficou oferecida para o Micah Richards. O Van Bommel, numa de suas especialidades, matou a jogada. Vai ter parada dura a Holanda com este grupo Dinamarca, Portugal e Alemanha na Euro, né, Mauro? Não foi nada feliz no sorteio a Holanda, como também os seus rivais, né? Mas junto com a Alemanha são as duas seleções com maiores chances em tese de passar a segunda fase da Eurocopa. Barry. Adam Johnson. Cavadinha no contrapé do Gerrard. Saída e defesa do Stekelenburg. ESPN.com.br. Fique ligado e participe. Grupo da Inglaterra na Euro. Ucrânia, Suécia e França. A Inglaterra estreia no dia 11 de junho contra a França. No dia 15 encara a Suécia. Termina sua participação na fase de grupos contra a Ucrânia no dia 19. A Ucrânia é uma das duas sedes da Euro 2012 na fase final. Desarme do Barry. Vem a Inglaterra com o Adam Johnson. Olhou lá para a direita, não tinha ninguém, arriscou o lance individual. Tira a bola dele o Peters. Vem Arjen Robben. Toque de lado com o Sneijder. A Inglaterra corre para reorganizar o seu sistema de defesa. Aí o Kuit. Logo mais na Rádio Estadão ESPN, Campeonato Paulista. A partir de 7h30 da noite. Robben ajeitou. Tentou bater cruzado. A bola fica no Sneijder. Fica de novo com a seleção da Holanda. Aí o De Jong. Vamos chegando à metade do primeiro tempo. Amistoso internacional 0-0 Inglaterra e Holanda. Robin van Persie ficou no chão. Olhou para o árbitro. A jogada seguiu. A Inglaterra vem com o Parker. Mendes no apoio. Cruzamento parou no Matisse. Ou melhor, no Bularus. Segue a Inglaterra no campo de ataque. Já momentos finais de Romênia 1, Uruguai 1. Este amistoso internacional está sendo transmitido pela ESPN Brasil ao vivo. Olha o rapa do Heitinga. Cometeu a falta no Welbeck. Pedido de desculpas para o árbitro alemão e não para o Welbeck, do Heitinga. A seleção italiana está enfrentando os Estados Unidos hoje em amistoso internacional. Primeiro tempo em andamento, placar de 0-0. Lá vem a bola para dentro da área, tirando o soco Stekelenburg. Ela passa por baixo do pé do Adam Johnson. A torcida não gostou muito. Aí o recomeço da jogada inglesa com o Parker. Barry. Subida de cabeça do Kuit. Sneijder fugiu com categoria do Carril. Tem a bola Van Bommel. A França vai batendo a Alemanha por 1-0. Alguns amistosos jogados hoje, nesta quarta-feira. Semana com data FIFA. Ontem tivemos a vitória do Brasil 2-1 para cima da Bósnia. Outra vez a seleção brasileira não apresentou um grande futebol. Recuo estranho de cabeça, o Welbeck para dividida com o Stekelenburg. Chegou primeiro o goleiro holandês. O Kuit deixou numa enrascada o goleiro da Roma. Sneijder. Parou na frente dele Barry. Recebeu a bola Nigel De Jong. Se movimenta Robben. Trouxe para frente. Sneijder. O ataque pode ser perigoso. A enfiada era para o Van Persie. Para a bola no meio do caminho, Smalling. 25 minutos, Mauro. 0 para a Inglaterra, 0 para a Holanda. Pouquíssimas jogadas pelos lados do campo. Uma com o Robben pelo lado esquerdo, quando a Holanda foi ao ataque. Os dois times insistem muito nas jogadas por dentro, pelo meio.
Setor congestionado, são 2 volantes de cada lado, zagueiros plantados, laterais descendo pouco. E aí o jogo fica muito nessa faixa de intermediária a outra, sem que jogadas de perigo aconteçam, né? Entrar na área e finalizar, praticamente impossível até aqui. E o Gerrard atuando como armador, ele tentando distribuir o jogo como agora. Adam Johnson vem balançando o corpo, foi pro drible, arrematou de pé direito, ela passou desviada. Foi embora pela linha de fundo, a Inglaterra fica com o escanteio. E olha que o pé direito não é o melhor do Adam Johnson. Ele contra 2, ó, pra lá e pra cá. No De Jong, que é companheiro do Johnson no Manchester City. A bola pegou de leve ali no Raitinga antes de sair. Bom o trabalho do Adam Johnson, que nem é sempre titular no Manchester City. O escanteio já foi batido. Ashley Young, cruzamento rasteiro. Carrio ajeitou, Welbeck bate colocado. Eram 2 holandeses ali para o bloqueio. O Young queria a bola para a Inglaterra. O Robben apontou o lado do campo de ataque da Holanda. O Robben foi melhor assistente, melhor bandeirinha para o árbitro alemão Felix Brischt. Juliano Cardoso esperando gols da Holanda. Muito obrigado a Camila Chaves, Lúcio Júnior, pessoal da Britfoot no Twitter. Para você participar, espn.com.br. Ashley Young deu as costas para o Boulahrouz, parou na jogada, queria a falta. Vem com ela Van Bommel. Teve de desacelerar a passada ao Arjen Robben para tentar ganhar o lance para a Holanda. Já estava por ali o Carr. A Inglaterra sai do campo de defesa. Esticada de Adam Johnson. Ele vem trazendo. Vai recuando o Peters. Passou Micah Richards. Bonito toque do Johnson. Richards cortou, ajeitou. Young dentro da área. Welbeck deixou mais atrás. Bateu Barry. A bola fica presa no meio do caminho. Todo mundo atrás dela. Micah Richards adiantou, desabou dentro da área. Não houve nada. Fazendo boa partida até agora, em 28 minutos, o Adam Johnson, Mauro. E agora a jogada bem trabalhada, né? Mas faltou a oportunidade do arremate. Quando veio aquela plantada defesa da Holanda. E aí a luta do Richard, né? Só derrubou ali no confronto direto com o Peters. Uma jogada em que conseguiu entrar na área, né? Começou primeiro daquela jogada do Johnson, que estamos vendo aí. Agora a Inglaterra trabalhou com a bola no chão e finalmente conseguiu, numa jogada coletiva, entrar na área holandesa e tentar o arremate. Kuyt. Tocou Boulahrouz. 28 minutos, 0 para a Inglaterra, 0 para a Holanda. A Holanda ameaçou tomar conta do jogo, a Inglaterra respondeu, foi para 2 ataques seguidos. E o amistoso segue equilibrado no Wembley. espn.com.br. Você faz com a gente a quarta-feira de data FIFA pelo mundo. Micah Richards. Na história dos confrontos, Inglaterra e Holanda, prevalecem os empates. São muitos empates. Welbeck tentando desempatar o jogo no Wembley. Por enquanto 0-0. Barry. Scott Parker. Bert van Marwijk vai para a beira do gramado, que é a seleção da Holanda um pouco mais adiantada no campo. Acha que a Holanda está se encolhendo demais quando a Inglaterra tem a posse da bola. Pelo menos parecia isso no gesto. Ele estava pedindo para os jogadores de defesa deixarem a região da grande área. Nos confrontos Inglaterra e Holanda, em todos os tempos, 19 jogos. 5 vitórias da Inglaterra, 4 vitórias holandesas e 10 empates. Inclusive empataram nos últimos 4 encontros ingleses e holandeses.
Foram 4 amistosos. Em 2009, 2-2. Em 2006, 1-1. Em 2005, 0-0. Em 2002, 1-1. Os 4 últimos amistosos, Inglaterra e Holanda, e foram os 4 últimos jogos entre as duas seleções, terminaram empatados. Sneijder recebeu do Pieters, girou o corpo, cabeça erguida, toque na frente, na referência. Van Persie estava espremido. Lutou para parar de pé. Tentou parar em pé. Não conseguiu. Falta para a Holanda. Jean, de Presidente Epitácio, São Paulo. Ao lado do Manuel, Marcílio e Felipe, curtindo o jogo. Jonathan Halp, de Torres, no Rio Grande do Sul, está perguntando cadê o Peter Crouch? Não foi convocado. Outro dia ele disse que ainda tem bola para defender a seleção da Inglaterra. Foi a autoavaliação do Peter Crouch. Toque do Robin, ou do Sneijder para o Robin, mal feito. Aí o Robin foi obrigado a cometer a falta. Dois jogadores importantes da Holanda não vivem suas melhores fases, tanto o Sneijder quanto o Robin, que evidentemente causa um impacto aí no time do Van Marwijk. O jogo segue muito cadenciado, as equipes afunilando demais, no ritmo muito lento, né? Um jogo disputado quase em câmera lenta, né? Não há velocidade, não há tentativa de tornar o jogo mais rápido em nenhum momento até aqui, por ambas as equipes. E agora já vai sair o Gerrard, né? Pelo jeito machucado, né? O problema é para o Liverpool. O problema é para o técnico Kenny Dalglish. O Liverpool tem o jogo contra o Arsenal no sábado na Premier League. E sai machucado o Gerrard aos 32 minutos para a entrada do Daniel Sturridge. Vem o Sturridge do Chelsea para o lugar do Gerrard do Liverpool. Baines pediu para alguém se apresentar, disputa no pé de ferro com o Kuyt, a bola foi embora. E aí, pelo jeito ele colocou o Young ali para fazer o papel que era do Gerrard, né? Mas pelo meio, ou não, vamos ver aqui como é que se movimenta a equipe após essa troca. O Gerrard vinha num papel importante, jogava à frente dos dois volantes, tentando arrumar o time, distribuir o jogo. O Sturridge vai para a direita. Creio que o Adam Johnson fique pela esquerda, ele sempre joga pelos lados do campo, e o Ashley Young atue mais por dentro, pelo meio. Este é o segundo jogo do jovem Sturridge pela seleção da Inglaterra. Jamais marcou pela seleção principal. Saiu o experiente Steven Gerrard machucado. Fez falta Van Bommel. A Inglaterra bateu rapidamente. Aí a primeira do Sturridge. Chegou na área, deu uma pedalada, cruzamento, corta a Boulahrouz. E já foi para cima o Sturridge. Um dos que representam a renovação, a nova cara da seleção da Inglaterra. E se é para trabalhar com jovens, tem tudo a ver. O Stuart Pearce está ali no banco de reservas. Ele já há bastante tempo é o técnico da seleção sub-21 da Inglaterra. Conhece os jogadores mais jovens do país. Desde 2007 é o técnico da seleção sub-21, Stuart Pearce. Canta o torcedor da Holanda. A Holanda tem sido raro nos últimos tempos, né? Não venceu nos últimos 3 jogos que fez. Derrotas para a Suécia e a Alemanha, empate com a Suíça. Van Bommel lançou com muita força para o Van Persie, deu uma escorregada ao Micah Richards. Conseguiu ter o controle da bola. Aí a Holanda fica com a marcação pressionada. Bate para frente Joe Hart. Rebatida de Mathiesen. Mathiesen, também experiente, esteve na última Copa do Mundo. Jogador do Málaga, o Mathiesen.
E depois da escorregada ali do Micah Richards, um leve pedido de pênalti. Principalmente o Van Persie estava ali no campo, chegou a pedir pênalti para o Felix Brych. Só que a bola pega no peito do Micah Richards, né? Tem até a marca da bola ali, ó, na camisa branquinha, não tá tão branca, exatamente pela marca deixada pela bola no peito, quase ombro ali do Micah Richards, né, Mauro? Não houve nenhuma dúvida, né? A bola tocou no ombro. E aí o Young atuando mais por dentro agora, né? Ajudando aqui no combate. Agora, como não tem opção, a Holanda para sair jogando, então recua a bola até praticamente até a entrada da sua área. Agora até o seu goleiro, porque a Inglaterra fecha os espaços. A Holanda usa a mesma estratégia e o jogo tem poucos momentos assim de arrancada, de uma tentativa de maior velocidade. Agora, quando teve a chance, o Van Persie foi parado pelo Gareth Bale. Já vem a Holanda, De Jong, tocando curto ali com o Sneijder. Pieters. Sneijder. Van Bommel pede a bola. Sneijder ergueu a cabeça, botou para dentro. Smalling subiu. Aí o toque com categoria do Barry. E a simplicidade do Micah Richards para mandar lá para o outro lado do campo. Mathisen vai ser apertado pelo Danny Welbeck. Devolveu o balão. Balão do Richards, balão do Mathisen. No final das contas, lateral para a seleção da Holanda, lá pelo lado esquerdo do ataque. 7h30 da noite tem Guarani e Santos. Transmissão da Rádio Estadão e ESPN Campeonato Paulista. Vem a Holanda construindo uma boa jogada. Finalizou Van Persie. Bateu para longe do gol. Era dúvida para o jogo, também vinha sentindo dores musculares. A principal dúvida que tinha o Van Marwijk para escalar a seleção da Holanda, no final das contas, pôde ser confirmado entre os titulares o Robin Van Persie. Joga na Holanda, na seleção até agora em 37 minutos, Mauro. Mais ou menos com a mesma postura tática que a gente está acostumado a vê-lo no Arsenal? Ele atuando como atacante, sai da área, ele tem essa característica, né? O desenho tático também não é muito diferente. No Arsenal jogam, por exemplo, Ramsey e Song e Arteta, 3 homens no meio campo, 2 jogadores abertos pelos lados e o Van Persie como centroavante. Não é muito diferente da maneira como o Van Marwijk monta a seleção holandesa. Agora o jogo está muito de intermediária para outra, né? Não sai praticamente disso. Perde e ganha muito grande. Os times entram um pouco na área adversária, não há jogadas constantes pelos lados do campo. E isso faz com que a partida fique realmente muito arrastada, monótona até em vários momentos. E nem o Van Persie consegue aparecer. – 38 minutos jogados no Wembley. Toque de primeira do Johnson. O Welbeck gira o corpo. Kuyt volta para ajudar na marcação. Vários holandeses povoando a entrada da área de defesa da seleção. Aí o toque pegou no Barry. A bola ainda fica para ele. Tirou do Kuyt. Adam Johnson. Curva lá do outro lado para o levantamento. Subiu Pieters. E escorou para fora. Bem à frente de onde está o torcedor holandês. Ficaria atrás do gol defendido no primeiro tempo pelo Stekelenburg. Inglaterra vai para o quarto escanteio para ela no jogo. Barry ajeita. Ficou reclamando de falta o Heitinga. A sobra é da seleção da Holanda. O Robin está sozinho. Baines acompanha. Baines toca na bola. Aí o Sturridge exagerou na força do passe. O Adam Johnson deu uma reclamada ali com ele. Lateral para a Holanda com quase 40. E o Baines, lateral esquerdo, que pouco vai ao ataque. Apareceu agora do outro lado. Já que o Micah Richards se projetou à frente. E o Baines foi lá fazer a cobertura e tomar a bola do Robin. Análise do Mauro César Pereira. Amistoso internacional 0-0. Inglaterra e Holanda.
Na última Copa do Mundo, a Inglaterra parou nas oitavas de final, foi goleada pela Alemanha 4-1. A Holanda perdeu a decisão para a Espanha, 1-0. E olha a chegada aí mais forte. Estava embalado o Kuyt, arrastou para fora do campo o Parker. Aí é confronto Liverpool e Tottenham. Parker e microfone foram arrastados no embalo do Dirk Kuyt. Começou o serviço o De Jong, terminou o Kuyt. Fizeram um sanduíche de Parker. Ó, o De Jong desequilibra o Kuyt, vai para o choque ali no parque. Na verdade, acho que o De Jong derrubou o adversário e o companheiro de time por tabela. Lá vem a bola para dentro da área, passando pelo Micah Richards, passou pelo Smalling também, se perdeu. ESPN.com.br. Você fica ligado. Daniel Bruno de Mossoró, também curtindo o uniforme da seleção da Holanda. Benhur Almeida está em Belém, no Pará. Kaique de Franca, interior do estado de São Paulo, está torcendo pela seleção da Inglaterra. Nós temos também vários admiradores do futebol da seleção da Holanda, não é de hoje, aqui no Brasil. Bolarus vem trazendo pelo meio. Abriu com Peters, de lateral para lateral. Cruzamento desviado no meio do caminho. Bola amortecida nas mãos do Joey Hart aos 42 minutos. Rogério Koffler, de Colatina, no Espírito Santo, perguntando de Lampard e Terry. Lampard não foi convocado porque o Stuart Pearce não quis. O Terry está machucado. Barry amorteceu Heitinga de cabeça para ele mesmo. Aí mandou o balão direto para fora do campo. Por essa imagem dá para a gente perceber que ali no último andar de arquibancadas existem vários lugares vazios. Como eu disse, até hoje os ingressos estavam à venda. Constrói o lance Daniel Sturridge. Baines. Puxada na bola do Adam Johnson. Ele está cercado pelo Bolarus. Johnson cruzou de pé direito. Young, a cabeçada por cima. Hoje os ingressos variavam de 45 a 65 libras. Os ingressos que não foram vendidos. E o torcedor poderia comprar livremente nas chamadas bilheterias do Estádio Wembley. Ao número de chutes, 6 da seleção inglesa, 5 chutes holandeses. A Holanda atingiu o alvo uma vez só com o Robben. Foram 2 finalizações certas da seleção da Inglaterra. Peters botou de cabeça para frente. Schneider deu as costas para o Micah Richards. Armou com o Van Bommel. De Jong. Marca Barry. Puxada na bola do Schneider. Fez a parede Robben. Vamos com 44 minutos do primeiro tempo. 0 para a Inglaterra, 0 para a Holanda. As duas seleções em fase de preparação em junho. Eurocopa, fase final da Euro na Polônia e na Ucrânia. Kuyt joga lá para o lado esquerdo, não deu para o Schneider, ele se esticou. A bola passou e foi embora. Vimos ali 11 finalizações, né, na partida, mas com real perigo muito pouco, né? Chegada do Robben e chegada do Adam Johnson. Pouquíssimo, né? Apresentar os dois times. A Inglaterra nitidamente preocupada em jogar de forma cautelosa, não quer se expor. Não perder nesse jogo com o técnico interino já é alguma coisa. E a Holanda parece preocupada em demonstrar capacidade de jogar também de forma defensiva, mais plantada, sem se oferecer tanto, depois de perder para a Holanda, para a Alemanha, 3-0 ainda no ano passado. Com 45 minutos exatos, ponto final no primeiro tempo. Felix Brych
apita pela última vez na primeira etapa e o técnico Stuart Pearce vai ali para os vestiários, também o Bert Van Marwijk. Estamos chegando, torcedores dos canais ESPN, para o segundo tempo de amistoso internacional. Inglaterra e Holanda jogam no Wembley, 0-0, placar da primeira etapa. Os jogadores holandeses conversam antes da volta para o segundo tempo. É claro, os técnicos têm muitos jogadores no banco de reservas. Nesse tipo de amistoso acontecem várias substituições. Talvez hoje seja um pouco diferente, já que estamos em reta final de preparação para a Euro. E os técnicos estão pensando em dar o entrosamento que falta para que as seleções entrem firmes na disputa para a Euro 2012, que vai acontecer a partir do começo de junho. Nós teremos uma alteração na seleção da Inglaterra, mais uma, né? Tivemos uma no primeiro tempo, o Gerrard saiu com pouco mais de 30 minutos para a entrada do Sturridge, parecendo ter saído por lesão. E vem aí o James Milner para o começo do segundo tempo, o jogador do Manchester City. Você vê com a nova camisa da Inglaterra, vem com a camisa número 16, o James Milner, para o lugar do companheiro de time dele. Vai embora o Barry, camisa 4, são dois jogadores do Manchester City. A Inglaterra está lançando hoje este novo kit de uniformes, baseado num dos símbolos mais importantes do país, a bandeira de São Jorge. O design foi mais limpo e baseado nas camisas mais antigas da seleção inglesa. O Robin Van Persie deixa o jogo, vem o Huntelaar para participar do segundo tempo também. E este número 15 é o Charles, que vem para o lugar do Peters. Duas alterações do Van Marwijk também. Como eu disse durante o primeiro tempo, era até dúvida para o jogo o Robin Van Persie. Ele sai, jogou 45 minutos e agora sai para a entrada do Huntelaar, que vem com a camisa número 17. Está valendo o segundo tempo. Portanto, os dois técnicos já mexeram duas vezes. São duas alterações processadas em cada uma das seleções. A Inglaterra tem no segundo tempo Hart, Richards, Smalling, Cahill e Baines, Parker, Milner, Young, Johnson, Sturridge, Welbeck. A Holanda tem Stekelenburg, Bolarus, Heitinga, Mathiesen e agora o Charles, Van Bommel, De Jong, Sneijder, Kuyt, Robben, Huntelaar. ESPN.com.br, você fica ligado, participa, faz a data FIFA também com os canais ESPN. Álvaro de Ipatinga perguntando do Wayne Rooney, está com problema de infecção na garganta, por isso não enfrentou o Norwich no final de semana defendendo o Manchester United, por isso não está em campo hoje com a seleção da Inglaterra. Aí a falta mais pesada cometida pelo Micah Richards e o cartão amarelo primeiro do amistoso mostrado para ele. Nathalie Camargo, fanática pelos canais ESPN. Jorge Moscoso, de Carlos Chagas, Minas Gerais, dizendo: passados quase 2 anos da disputa do Mundial na África do Sul, as principais seleções do mundo permanecem as mesmas: Holanda, Espanha, Uruguai e Alemanha. Concorda, Mauro? Holanda, Espanha, Uruguai e Alemanha, as 4 primeiras colocadas na África do Sul. Eu acho que não mudou muito disso, não. A Itália está se organizando, a França também, a Argentina tentando se arrumar, mas acho que essas seleções ainda se colocam no patamar acima das demais. Van Bommel, capitão holandês. 0-0 no amistoso. Sneijder. Levantamento de pé direito, passou Bolarus. Ela quicou no gramado e se perdeu. O Charles, que acabou de entrar, é jogador do Sporting, vai para a 16ª partida dele com a camisa da seleção da Holanda. Costuma atuar no meio de campo, pode ser que hoje jogue na lateral esquerda. Você está vendo do lado direito do vídeo o Bert Van Marwijk e cochichando no ouvido dele o Philippe Cocu. De muito tempo de seleção da Holanda, meio campista. Muitas glórias no Barcelona, entre outros clubes. Hoje trabalha na comissão técnica do Bert Van Marwijk.
bola explodiu no Mathiesen e saiu. Estamos vivendo o comecinho de segundo tempo. Mathiesen marca o Welbeck de perto. Vai a bola para dentro da área. Domina Sturridge. Trouxe para o pé esquerdo, que é o bom. Defendeu o Stekelenburg. Conseguiu espaço, trabalhando rapidamente o Sturridge para trazer a bola para o pé esquerdo. Em bom posicionamento para chute. Ele arrisca o cantinho e o Stekelenburg vai buscar. É bom goleiro Stekelenburg, ex-goleiro do Ajax, atualmente defendendo a Roma no campeonato italiano. E o Vorm, que seria o reserva imediato dele, foi cortado. Joga no futebol da Inglaterra, joga no Swansea, acabou cortado, não participa do amistoso. Está com 29 anos já o Stekelenburg, tem 40 jogos pela seleção da Holanda, o goleirão. Robin tentou trocar passes com o Sneijder. A Inglaterra foi para a recuperação. Sobra ainda a holandesa, Schaars. Sneijder. Cabeça erguida. Huntelaar fica na referência. Encostou e recebeu o Dirk Kuyt. Van Bommel. Aí a Holanda vai começar tudo de novo com o Heitinga. De Jong. Toca para frente Van Bommel. Sneijder. Robin. Pediu a bola Huntelaar. Robin brecou, deixou mais atrás para o Sneijder. Este é o Kuyt. Escorregou, caiu sozinho. Também não vive seus melhores momentos o Dirk Kuyt. Hoje é a reserva do Liverpool. A arbitragem viu toque na mão, o jogo está parado. Levantamento de Ashley Young, direto para as mãos do Stekelenburg. Comecinho de segundo tempo no Wembley. A Holanda não venceu nos últimos jogos que fez, nos últimos 3 jogos com derrotas para Alemanha e Suécia e empate com a Suíça. A Inglaterra não perde há 9 jogos. Não perde há 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, desde Inglaterra 1, França 2 em novembro de 2010. A seleção da Inglaterra passou todo o ano de 2011 sem perder, depois de ter feito uma Copa do Mundo que não agradou. Chegada por baixo do Schaars. A Inglaterra bate falta. Número de faltas, 8 cometidas pela Holanda, 5 pela seleção da Inglaterra. Smalling. Tchecarrio. Lá pelo lado esquerdo, Baines. Adam Johnson se apresentou. E joga a bola no goleiro. Fique ligado na programação da Rádio Estadão ESPN com o Campeonato Paulista. A partir de 7h30 da noite tem Guarani e Santos. Às 10, Corinthians e Catando vence. Lucas Queiroz, Salvador, Bahia, Júlio e Gustavo estão em Manaus, Amazonas. Muito obrigado a Pedro Fabrício de Nova Olinda, no Ceará. Disputa do Baines com o Bularus, de lateral com lateral. O lateral holandês fez a falta. Homero Queiroga de Pelotas perguntando, teria alguma explicação do porquê a seleção holandesa estar entre as melhores do mundo e, no entanto, os clubes do país não se destacam na UEFA Champions League? É que existe a diferença, né, Mauro, da qualidade da seleção e do campeonato, pois muitos jogadores atuam fora do país. Os principais jogadores hoje da seleção da Holanda atuam em outros campeonatos nacionais mais badalados.
E não por acaso o Ajax, time holandês de maior sucesso internacional, né? Mais vezes campeão europeu, não tem sequer um jogador na lista de convocados para esse jogo que estamos acompanhando. Os times holandeses estão mais pobres financeiramente e, consequentemente, mais pobres do lado técnico, né? E perdem os seus melhores jogadores muito rapidamente para o futebol internacional. Então, dificilmente veremos de novo, pelo menos num curto espaço de tempo, um time holandês brigando, como já brigou o Ajax, o Feyenoord e mais recentemente o PSV. Futebol holandês hoje é mais exportador. Produz os talentos e exporta. Sneijder tocou de lado, Huntelaar ajeitou, mandou de fora uma bomba com perigo. Passou perto da trave direita. Um ataque bom da Inglaterra no segundo tempo com chute do Sturridge. Respondeu com um chutaço a Holanda. Huntelaar e a tentativa de fora da área. Sneijder voltando para ajudar a Holanda a se defender. É o último jogador holandês a voltar. Ataca a Inglaterra lá pelo lado esquerdo com o Johnson. Baines. Se apresentou Parker. Smalling. Se aventura no campo de ataque o zagueiro. Buscava o Welbeck. O árbitro apitou, parou a jogada. Acho que pegou o impedimento do Welbeck. Estava voltando na posição de impedimento quando partiu o passe por baixo. Mathiesen. Corre o Welbeck para apertar a saída. ESPN.com.br, você participa. Amistoso internacional Inglaterra e Holanda. Solada do Milner com falta no Van Bommel. Robson de Petrópolis, no Rio de Janeiro, perguntando se pode-se dizer que a Holanda tem um time melhor que o da Inglaterra hoje. O Mauro respondeu indiretamente que sim, né? Que a Holanda está entre as 4 principais forças ainda do futebol mundial, ao lado de Uruguai, Alemanha e Espanha. Coloca a bola na frente e vai embora Raitinga. Boulahrouz ajeita. Dirk Kuyt. A movimentação é com o Van Bommel. Mathiesen. Bola dele parou na cabeçada do Baines, ela não saiu. Adam Johnson e o carrinho do Kuyt. Muitas vezes no jogo aparece até mais recuado que o Boulahrouz. Até é mais lateral direito às vezes do que o Boulahrouz, o Kuyt. A Holanda acabou ficando notabilizada depois da era Rinus Michels. Vamos ver o levantamento ali para a área. Não teve o domínio o Milner. Parte a Holanda no contra-ataque. Robben colocou velocidade. Passou o Huntelaar. Robben trouxe para o lado esquerdo. Bateu, é gol! Gol! Robben! É da Holanda! Contra-ataque fatal. Defesa inglesa desorganizada. Arjen Robben traz do campo de defesa. Vem trazendo. A defesa da Inglaterra vai recuando. Na movimentação do Huntelaar, os defensores ficaram perdidos. Robben teve o capricho e a oportunidade de puxar para o pé bom. Chegou na entrada da área, fuzilou cruzado e abriu o placar. Arjen Robben, camisa 11, 1 para a Holanda, 0 para a Inglaterra, Mauro. O mundo sabia que o Robben faria essa jogada, é a jogada característica dele. Mas a defesa inglesa parecia não saber. E o Cahill correu para trás no melhor estilo Davi Luiz, né, que fez a mesma coisa no jogo entre Brasil e Bósnia, quando ele errou o passe e na sequência correu para trás no lance do gol da seleção bósnia. Muito parecido o comportamento do Cahill. Scott Parker não teve velocidade para acompanhar o Robben e dar o bote.
e chega ao gol a seleção holandesa, que com o Huntelaar já tinha se aproximado da abertura do placar minutos antes. E vem a Holanda de novo. Sneijder armou com Robben. É um gol que pode mexer com a cara da partida. Recebeu o Kuyt. Huntelaar está dentro da área. Vem o cruzamento para ele. Huntelaar de cabeça. Gol! Huntelaar é da Holanda. E depois até a imagem mais forte ali do Huntelaar com grama na boca, se sentindo tonto. Parece ter sofrido uma pancada na cabeça no momento da cabeçada. No momento da cabeçada para o gol. Caiu desajeitado ali o Huntelaar. A Holanda fez 2-0, dividida no alto com o Smalling. A gente vai rever o lance. O ótimo, precioso cruzamento do Kuyt. E parece ter havido choque cabeça com cabeça. Levou a pior o Huntelaar, que fez 2-0 para a Holanda. Cabeçada fulminante para o fundo do gol, Mauro. Ficou com o braço parado também, né? Ó como a cabeça do Smalling atinge em cheio a do Huntelaar, né? Como se não conseguisse movimentar o braço direito, uma situação estranha. Mas o choque houve e também houve novamente a bola em cima do Cahill, né? Que marcou a bola, saiu para tentar cortar o cruzamento, passou batido o Cahill. E aí o Huntelaar se antecipou, o Smalling ainda tenta chegar à frente do holandês. Olha que imagem. Muito forte a imagem, nossa. E o Huntelaar mandou para o gol com muita coragem, né? Jogada aérea sempre perigosa. Também caído o zagueiro Smalling do Manchester United e do time inglês. Eu disse que o Huntelaar levou a pior. Quem menos se mexe depois do choque é o Smalling mesmo, né, irmão? Exatamente, ele deitado no gramado. Já preparando-se ali para entrar o Downing. Nem houve, obviamente, comemoração do gol, né? Até os torcedores holandeses ficaram um tanto quanto estáticos ali, olhando para o campo, momentos após a bola nas redes. Parece que vai voltando ali as boas. O Huntelaar já está sentado, não tomara que sim. E por essas e outras que o Peter Cech usa aquela proteção na cabeça, né? A jogada aérea é sempre perigosa. Tem sangramento ali, né? Uma esponja, né? Uma esponjinha com sangue, deu pra gente perceber. Nesse momento, é um choque forte demais, né? Cabeça com cabeça. O Smalling cai ali com os olhos fechados. Do jeito que caiu, ficou. A imagem forte, parada no Huntelaar, com grama, inclusive, na boca. E parece que o Huntelaar, no final das contas, se recupera mais rapidamente que o Smalling. Já está em pé, o médico conversa com ele, certamente está um pouquinho tonto, com sangramento no nariz. E o Smalling, ainda deitado no gramado, vai ser retirado com auxílio da maca. O nariz dele parece inchado, né? Talvez tenha até quebrado o nariz, alguma coisa assim pode ter acontecido. Mas pelo menos já sai caminhando, já, ao que tudo indica, consciente da situação. O Smalling não deve continuar no campo, já que o Phil Jones se prepara para entrar. Aí, confirmada a substituição na seleção da Inglaterra. Vejamos aí como sai de campo o Smalling e qual a situação real do zagueiro inglês e do Manchester United. E o Huntelaar também não vai poder continuar no jogo. Acho que perdeu um dente ali, não? Perdeu. Acho que sim. Nossa. Choque muito forte. Ele até parece discutir ali com os médicos. O Smalling está acordado. Mas pelo jeito, até por orientação médica, imóvel. Recebe atendimento ainda dentro do campo no gramado do Wembley. O choque foi muito forte, a cena foi muito forte. As sequelas pelo jeito também. Muito obrigado a quem participa via espn.com.br. Herbert Barbosa de Manaus, Amazonas. Feliz com a seleção da Holanda fazendo 2-0. E vem o Luuk de Jong para o campo. Vem com a camisa número 19. O Huntelaar, claro, não vai continuar na partida. O Luuk de Jong é do Twente. Vai para a 7ª partida dele com a camisa da seleção da Holanda, o atacante do Twente.
E claro, vai ser aplaudido pelos torcedores. O Smalling, outra substituição processada pelo Stuart Pearce. O Downing veio para o lugar do Adam Johnson. Muito cuidado para a retirada do Smalling. E aí começa aquela conversa de novo, né? O Gerrard saiu com menos de 35 minutos disputados no primeiro tempo. Agora, choque de cabeça com cabeça. O Huntelaar sai podendo até ter sofrido uma fratura de nariz, parecendo estar sem um dente da frente. O Smalling sai imobilizado. Deve ser problema também para o Manchester United. E começa aquela conversa. Até que ponto os clubes vão continuar cedendo jogadores para amistosos como esse, para partidas que não sejam oficiais? Os clubes reclamam, se pronunciam, se manifestam. Pouca coisa mudou. E a bola está em jogo de novo no Wembley. 2 para a Holanda, 0 para a Inglaterra. Aí o James Milner. Sturridge. Nigel de Jong, de novo o Sturridge. Confirmando os jogadores ingleses que estão em campo. Hart, Richards, Jones agora, Cahill e Baines. Parker, Milner, Downing, Young, Welbeck e Sturridge. Na Holanda, Stekelenburg, Boulahus, Heitinga, Mathiesen, Schärz, Van Bommel, de Jong, o Nigel de Jong, Schneider e Kuyt, Robben e Luke de Jong. Milner recebeu do Jones. Vem cruzamento aberto, Downing de primeira, errou o alvo. Ajeitou o corpo, mandou cruzado, pegou bonito, pegou bem na bola. Ela saiu por pouco. Dois para a Holanda, 0 para a Inglaterra. Repito, a Inglaterra não perdeu em 2011, passou o ano inteiro de 2011 sem perder um jogo sequer. Vai perdendo hoje para a Holanda. Heitinga. Joga a bola para o campo de ataque. Ela escapou do Luke de Jong. Milner de cabeça erguida. Coloca a bola para frente, muito na frente. Faz a defesa o goleiro Stekelenburg. Nós estamos com 20 minutos disputados no segundo tempo. Claro, o segundo tempo vai ter mais acréscimos do que o habitual. Muito obrigado a você ligado em todo o Brasil. ESPN.com.br. A Argentina vai batendo a Suíça com 2 gols de Messi. 2 para a Argentina, 1 para a Suíça. Messi fez 1-0, a Suíça empatou com o Charac. Shaqiri, melhor dizendo. E a Argentina está na frente de novo com mais um gol do Messi. Vem o Sturridge. Deixa a bola mais atrás com o Micah Richards. Pelo jeito deu uma mudada na postura tática da defesa o Stuart Pearce, colocando o Jones mais pela lateral direita e o Micah Richards como zagueiro, né, Mauro? Pois é, poderia colocar pura e simplesmente o Jones na zaga, né? Tudo bem, o Richards já jogou na função do zagueiro, não tem atuado por ali há algum tempo. O Jones também já jogou como volante, como lateral, mas de origem é um zagueiro. O Pearce resolveu variar um pouquinho. E aí o público de 76.283 torcedores em Wembley. O estádio comporta 90 mil pessoas, você vê vários lugares vazios, ainda assim um público excelente. Vamos com metade do segundo tempo. Essa derrota por 2-0, de alguma maneira, Mauro, pode brecar a oportunidade que está tendo o Stuart Pearce e claro, a vontade dele de dirigir a seleção da Inglaterra na Euro 2012, pode pesar o jogo de hoje contra a Holanda? Eu acredito que os resultados pesem muito, né, nessa tentativa
do Stuart Pearce de ficar no cargo. Se ele consegue um bom resultado hoje, outro amanhã, de repente os cartolas se reúnem tomando aquele chazinho e falam: olha, vamos deixar o rapaz ali, tá dando certo. Não tá dando certo. Tudo bem, tem desfalques, mas você não percebe nada de especial nesse time que está em campo. Ou seja, pelo que a Inglaterra mostra hoje, não há nenhuma razão para que ele continue no cargo. A tendência, creio, é a procura por um novo treinador, que é uma situação sui generis, se você pensar que a Euro se aproxima, o Capello saiu por conta, lógico, não só por isso, mas a gota d'água foi uma abraçadeira de capitão, convenhamos. Vem a Holanda, Arjen Robben no mano a mano com o Jones, passou pelo Jones, bateu! Micah Richards estava na trajetória da bola. Entrou na frente do chute, não sei se o Hart teria a chance de pegar. Olha como o Robben passando pelo Jones. O Micah Richards se esticou, a bola desviada nele foi embora pela linha de fundo. Estava paradinho o Joe Hart, não sei se teria a chance de fazer a defesa. Chute do Robben parecia certeiro no contrapé do Hart. E a Holanda vem em busca do terceiro gol. É a vice-campeã mundial, mostrando força. Uma das seleções que mais passaram com facilidade pelas eliminatórias para a Euro, que será disputada a partir de junho. Messi mandou mais um, né? 3-1 e termina. Hat-trick do Messi. Sneijder bateu o escanteio para dentro da pequena área. Teve um desvio ali no meio do caminho. Os holandeses pedem mais um escanteio. Confirmado pelo jeito só o tiro de meta. Desvio teve. E acho que foi na defesa. Informações de que uma ótima atuação do Agüero, né? Que é um dos grandes nomes do Manchester City, líder do campeonato inglês. 23 anos, amadureceu muito, tem jogado muito bem no time inglês e agora também na seleção. Agora, se o Pearce colocou o Jones para parar ou tentar parar o Robben, sinceramente, eu deixaria o Micah Richards ali. Não que vá vencer o duelo com facilidade, mas acho que o Jones é um zagueiro improvisado na lateral mais fácil de ser batido do que o Micah Richards. Sneijder tocou com categoria para o De Jong, para o Nigel De Jong. Vem de trás o Reitinga. Holanda solta no campo. Vem o Welbeck, recua. Sai para o contra-ataque inglês. A torcida vem com ele, 25 minutos. Young na tentativa de devolução de calcanhar em jogada de atletas do Manchester United. A sobra ficou com o Stekelenburg. Aí o Robben foi parar lá do outro lado. Milner deixou com Parker. ESPN.com.br. Thiago Silva de Fortaleza no Ceará tá ligado. Vem o Milner. Tentativa de cruzamento. E o escanteio para a Inglaterra. Georgina Itaporanga na Paraíba. Agora sim o jogo tá ficando bom, ela diz. Luiz Fernando do Rio de Janeiro. Rogério Felício está no Rio de Janeiro também. Marcos Vinícius, Guaratinguetá, Juliano Clésio da Silva. Young gesticula para combinar a jogada. Tem até uma bandeira ali do Nacional, né? O Nacional do Uruguai. No estádio de Wembley. Milner. Botou no peito do Jones. Passa bem pelo Kuit o Jones. Daniel Sturridge se esforçou para evitar a saída. Ele contra o Charles. Pedaladas do Sturridge. Charles coloca o corpo na frente. Faz a proteção. Ganha o tiro de meta para a Holanda. Você vai ficar com a NBA ao vivo às 11 da noite na ESPN, na ESPN HD. Boston Celtics, Oklahoma City Thunders na NBA nesta quarta-feira. Sandy Beatriz de Manaus, Amazonas, torcendo para que o Smalling esteja bem claro. Todos nós estamos. Downing. Esperou o apoio do Baines. Preferiu ele mesmo cruzar. Mathiesen corta. Bola vai embora do campo lateral. Tem a Inglaterra. Downing. Foi para o cruzamento. O Welbeck tentou se antecipar. Sobra do Baines. Sturridge
David perde um gol incrível. Sozinho. Ó, e ele ainda depois deu uma olhada pro Bandeirinha e tava torcendo pro Bandeirinha estar com a bandeira erguida. Se o Bandeirinha estiver marcando impedimento, a minha barra fica um pouco mais limpa. Não estava, tinha condição legal, veio por trás de todo mundo, desperdiça a chance incrível. O mais maldoso diria alá David, Mauro César Pereira. Não foi tão simples quanto do David, mas a finalização foi horrorosa. O árbitro não autoriza ainda a cobrança de falta, vai mostrar cartão amarelo. Cartão para o Mathiesen. A Inglaterra não fez o primeiro gol, a Holanda segue batendo. A Inglaterra 2-0 em amistoso internacional, você vê ao vivo. Bola pegou no De Jong. Calcanhar do Sturridge. Subiu Mathiesen, completou pela Holanda Dirk Kuyt. Robin está esperando mais uma chance de sair para a arrancada. Milner. Marcelo Conceição assistindo em HD. O Downing tentou fazer malabarismo para manter a bola no campo, não deu certo. Vai para o arremesso a seleção da Holanda. Emanuelson do Milan vem para o jogo daqui a pouquinho. Meio-campista Emanuelson. Desarmado Milner. Toca na bola Arjen Robben. Voltou para frente De Jong. Gira o corpo Sneijder. Se organiza a Holanda. Robben quer a bola, quer jogo. Fez o primeiro gol da Holanda. O segundo foi do Huntelaar, tá 2-0. Robben trouxe para o meio, arriscou. Ela desvia no carro, se esforça o Hart para evitar o escanteio, conseguiu. E o Bandeirinha fez questão de mostrar que estava ali em cima da linha. Começam a surgir as reclamações no Wembley. Torcedor inglês preocupado com o que o time pode produzir na Euro. Enfiada para o Ashley Young, saída do Stekelenburg. O assistente está ali com a bandeira erguida. Provavelmente teremos mais uma alteração. Está saindo o Sneijder. Alteração na seleção da Holanda do Bert van Marwijk. É o quarto jogador a deixar o campo para a entrada do Emanuelson com a 12. E a partida do Sneijder, Mauro? Razoável, não vive um bom momento. O seu time também não vive um bom momento. E entra o Emanuelson, que claro, não é tão bom quanto o Sneijder, evidente, mas tem feito partidas melhores até no Milan do que o Sneijder. O Van der Vaart seria o reserva imediato, entraria provavelmente se aí estivesse, mas contundido foi dispensado. Vem o Milner. 31 minutos, tem jogo ainda no Wembley. Lançamento para o Danny Welbeck. Com ele Reitinga. Welbeck se perdeu na jogada. Seleção da Holanda fica com o tiro de meta. A Inglaterra agora tem no campo Hart, Jones, Kerry, Baines e Richards, Parker, Downing, Milner, Young, Sturridge, Welbeck. A Holanda tem Stekelenburg, Bolarus, Reitinga, Mathiesen, Schärz, Van Bommel, Nigel de Jong, Kuyt, Emanuelson, Luuk de Jong e Robben. São os jogadores que os dois times, as duas seleções, têm em campo no momento. Vão se acertando para a fase final da Euro 2012, Inglaterra e Holanda. A Holanda tem 8 participações na fase final da Euro. A seleção holandesa ficou com o título em 88, vencendo a União Soviética por 2-0. Aquele time que tinha Van Basten, Gullit, Koeman, Rijkaard, entre outros. A Inglaterra jamais conseguiu o título da Euro em 7 participações. O máximo que conseguiu foi a 3ª posição em 68 e chegou à semifinal em 1996, quando foi sede da competição. Nós teremos
a disputa da fase final da Euro e depois as seleções europeias começam a jogar por vagas na Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Depois da Euro, as eliminatórias europeias começam a acontecer. A Inglaterra fica com a marcação pressionada. Sai jogando a Holanda. Passe ruim para o Robben. Jones ganhou. Mathisen arrumando para a zaga holandesa. Batida para frente do Stekelenburg. 33 minutos jogados no segundo tempo. 2 para a Holanda. O primeiro foi do Robben, o segundo do Huntelaar. 0 para a Inglaterra. Olha o Parker caindo sozinho. Se perdeu o capitão inglês. Emanuelson espera alguém se apresentar. Passou Robben, ganhou do Jones na corrida. Aí brecou. Jones fecha a porta. A bola saiu. Robben demorou demais para tentar o cruzamento. A bola saiu. E ao contrário da seleção principal, que está aí perdendo para a Holanda por 2-0, a seleção inglesa sub-21, jogando eliminatórias para o Campeonato Europeu, venceu a Bélgica 4-0. Com 2 gols do Lansbury, jogador do Arsenal emprestado ao West Ham, e um gol do Chamberlain, que o Arsenal contratou junto ao Southampton e tem jogado no time de cima. Está entrando o Fraser Campbell, jogador do Sunderland. Vem ele para o jogo, sai o Danny Welbeck, é troca de atacante por atacante. O Campbell também, jovem atacante, não é nem titular do time do Sunderland. E vem alteração na seleção da Holanda também, mais uma daqui a pouco. O Arsene Wenger chegou, o Arsene Wenger, que é técnico do Arsenal, chegou a defender a convocação do Chamberlain para a seleção principal da Inglaterra. Você concorda com ele, Mauro? Ainda não. Tem tempo, né? Para que essa pressa, né? É um jogador até que tem bons recursos, mas ainda precisa amadurecer até para ser um titular absoluto do Arsenal. Logo mais, meia-noite, Paulo Soares e Antero Greco no Sport Center. Vem alteração na seleção da Holanda daqui a pouquinho. Paulo, a Espanha vai vencer a Venezuela por 2-0. Os gols foram marcados por Iniesta e Davi Silva. Assistências do Fábregas. E a França vai vencendo a Alemanha por 2-0. Jogando fora de casa, a França vence por 2-0. Daqui a pouco o Vlaar na seleção da Holanda. Milner cruzou de pé direito. Tirou Raitinga, sobra do Arjen Robben. E lá vem ele. Rolou para o Emanuelson. Volta Downing para ajudar na marcação. Emanuelson deu uma escorregada. Estava sozinho no campo, conseguiu o passe atrás para o Boulahrouz. Nigel de Jong. Agora Mathisen. Tem o Charles pelo lado esquerdo. E daqui a pouco vai ter a companhia deste camisa número 13, carequinha, o Vlaar, que é jogador do Feyenoord. Já tem 27 anos. Vai fazer o 5º jogo dele pela seleção principal da Holanda, o Vlaar. Cruzamento do Kuyt. Explodiu no Baines, saiu. Agora autorizada a modificação, mais uma na seleção holandesa. Vai embora o Boulahrouz e vem o Vlaar. É a 5ª modificação processada pelo técnico Bert van Marwijk. Você continua ligado, participando via espn.com.br. E não perca no próximo final de semana as voltas dos campeonatos nacionais. Grandes jogos na Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha. Você vai curtir tudo nos canais ESPN, incluindo a volta do campeonato russo. Depois de um longo e tenebroso inverno, o campeonato russo volta à ação. E você vê ao vivo neste final de semana dos canais ESPN. E nesta sexta-feira estaremos juntos, Mauro César e eu, na 2ª divisão inglesa, Blackpool e Hull, às 4h40 da tarde nos canais ESPN. Van Bommel. A Holanda cadencia o jogo, troca passes. O passe para o Mathisen foi mal feito.
Temos 37 minutos jogados no segundo tempo. Dos jogadores mais consagrados, dos chamados medalhões, que ficaram fora do jogo de hoje, Mauro, qual ou quais estão fazendo mais falta à seleção da Inglaterra, incluindo aí Terry, Ferdinand, o Lampard, que ficou fora por opção, Wayne Rooney, entre outros? Eu acho que o Rooney e depois dele o Terry. Jogadores que fazem mais falta. O Ferdinand com o Terry nem sabe como vai ser, né? Se vão jogar juntos depois do episódio aí envolvendo o irmão do Rio Ferdinand, o Anton Ferdinand, e o ex-capitão. Sturridge puxou, travado na hora do chute pelo Vlar. Fica uma situação estranha. O episódio do racismo do John Terry foi com o Anton Ferdinand, que joga no Queen's Park Rangers, que é irmão do Rio Ferdinand, que é companheiro do Terry na seleção da Inglaterra. Gira Young, controla a bola, chamou pela direita Jones. Alguns jogos encerrados envolvendo seleções ali do Reino Unido e mais a Irlanda, né? A Irlanda do Norte perdeu para o Noruega 3-0. A Escócia empatou fora com a Eslovênia 1-1. Gales vai perdendo por 1-0 para a Costa Rica, já nos instantes finais da partida. E a República da Irlanda empatou, terminou 1-1 com a República Tcheca. Portugal, que está no grupo da Holanda, empatou sem gols com a Polônia, fora de casa. Polônia anfitriã, uma das anfitriãs da Eurocopa desse ano. Já tivemos hoje Romênia 1, Uruguai também 1. Olha o toque para o Cahill, limpou, bateu! Gol! Gary Cahill é da Inglaterra! Zagueiro com jeito de atacante dentro da área, com tranquilidade, ó. Se mexe como um centroavante. Vem um passe e ele me parece um pouquinho impedido. Conseguiu tirar do Mathisen. Bateu na saída do goleiro Stekelenburg. Diminuiu para a Inglaterra. Olha o estilão aí do Cahill para deixar o Mathisen no chão, passando lotado. Ele bate por baixo do Stekelenburg. Mauro César diminui a Inglaterra em boa jogada do Cahill. É um bom passe do Pence. E o Cahill se projetou como se fosse realmente um atacante, né? E demonstrou categoria ali na finalização, no corte e na finalização. Marcando aí o gol que pode ser o de honra, pode até colocar novamente a Inglaterra no jogo, faltando aí 5 minutos aproximadamente, pouco menos, mais os acréscimos, né? O Cahill não marcava desde o jogo. Bateu o Luke de Jong, teve uma segunda chance. O árbitro já pitava, a Inglaterra tem a posse da bola. Ele não marcava desde a vitória sobre o Everton por 2-1 no seu último jogo pelo Bolton, em 4 de janeiro, quando tivemos até um lance inusitado com o Tim Howard marcando, o goleiro Tim Howard marcando o gol do Everton. Jogou 4 vezes pelo Chelsea, não havia feito nenhum gol, não fez nenhum gol com a camisa do time londrino e agora faz um gol pela seleção. Sobre a posição do Cahill quando vem a bola, Mauro, eu achei que está um pouquinho adiantado, um pezinho adiantado ali. Também achei ele um pouquinho à frente, mas não pensou assim o Guido Cleve, o bandeira, que corre por ali. Vejamos se o final do jogo reserva alguma emoção, né? Porque o jogo foi bem monótono, bem arrastado, burocrático. Aí a subida de cabeça do Cahill. A Inglaterra mantém a marcação pressionada, vai atrás do empate, de um novo empate no confronto Inglaterra e Holanda. São 10 já ao longo de toda a história. Vem o Alcott para os momentos finais. Um dos principais jogadores do Arsenal na vitória contra o Tottenham, o Sturridge, está mancando. E vem a Holanda pelo lado esquerdo com Arjen Robben. Pelo meio ele tem o Luke de Jong. Cruzamento para trás, bateu o Kuyt, uma bomba! Hart defende. E ele está pedindo para o Cahill mandar a bola para fora do campo. Percebeu que o Sturridge está se arrastando. Se é que já não caiu no gramado. Agora o De Jong, o Nigel De Jong, vai colocar pela linha lateral. Aí o torcedor do Chelsea é que se preocupa, né? Com a imagem ali do Sturridge só caminhando no gramado. E que bomba! Soltou o Kuyt, a bola veio girando. O Hart defendeu, amorteceu para o Cahill tirar.
O Sturridge vai embora mancando. Figura importante para o Chelsea no campeonato inglês, na UEFA Champions League, já até tirou a chuteira à esquerda. É mais uma vítima do amistoso. Esse amistoso vai fazendo várias vítimas, deixando os técnicos dos clubes com as orelhas em pé. Os professores já assistem essas partidas já apavorados, né? Pois é. Tem o Walcott aí. Até o Walcott. 2 jogadores vieram do banco e serão machucados. Huntelaar pelo lado holandês e Sturridge pelo lado inglês. Se desequilibrou Van Bommel. Colocou para frente Parker. Correria do Walcott. Saída do Stekelenburg aos 88 minutos 43 do segundo tempo. Mas esse jogo vai longe. Teremos certamente pelo menos 5 minutos de acréscimo. Pelo atendimento ao Huntelaar e ao Smalling no momento do segundo gol da Holanda. Wilson José não gosta da seleção da Inglaterra. Diego Arcanjo está em Contagem, Minas Gerais. Igor Fernando de Dourados, no Mato Grosso do Sul, tá ligado. Adianta Micah Richards. Ganha a dividida do De Jong, companheiro de Manchester City. Vem de trás o Phil Jones. Tocou para o Parker. Vai tentar o tudo ou nada no finalzinho do amistoso a Inglaterra contra a Holanda. Aí o Baines errou. Vem um arremesso com força. Limpa a jogada pela Inglaterra. Downing. Parker cercado por 3. Interceptação de Dirk Kuyt. A Inglaterra começa tudo de novo. Cahill. Chega ali para perto dele o Luke de Jong. Este é Milner. Holanda 2, Inglaterra 1. A Inglaterra não perde desde o final de 2010. Downing. Dispara Campbell. Downing vem trazendo pelo lado esquerdo, arrisca cruzamento rasteiro. Parker ajeitou. Walcott, um pouco mais atrás. Jones, que bola para o Ashley Young. Gol! Young! É da Inglaterra! Já no finalzinho do jogo. Jogada trabalhada por Manchester United. Jogadores, atletas do Manchester. O Walcott fez a parede. Olha a enfiada do Jones para o Ashley Young. Não deu tempo da defesa holandesa sair. A posição do Young era boa. Teve categoria, tranquilidade frente a frente com Stekelenburg. Toque por baixo da bola, ela foi para o gol cruzada. A Inglaterra empata no Wembley 2-2, Mauro. O jogo acabou reservando emoção para o final, né? Uma jogada muito bem tramada. Foi bem ali o Parker no passe para o Walcott. O Walcott teve a lucidez necessária para perceber a chegada do Jones, que fez ali o passe perfeito. E o Ashley Young empata o jogo já nos acréscimos. Bom para o Stuart Pearce, mas um resultado mentiroso. Achei a Holanda superior à Inglaterra, especialmente quando ainda estavam mais próximas as equipes das suas formações originais. Com muitas mudanças, né? Cruzamento do Emanuelson, bola na entrada da área. Van Bommel ajeitou para o Robin. Ele contra Baines. Robin bate colocado. Gol! De novo Arjen Robben. É da Holanda. Pelo comentário que fazia o Mauro, agora para fazer um pouco mais de justiça ao que foi o jogo, placar. Robben trouxe para o pé esquerdo, resolveu de novo. A bola desviou no meio do caminho, atrapalhou muito a vida do Hart. Um belo gol de Arjen Robben no Wembley. 3 para a Holanda, 2 para a Inglaterra. Ó, ela vai pegar de leve ali no Cahill, enganando de vez o Hart, e a Holanda está na frente, Mauro. Também trabalhando o Emanuelson, que veio do banco, e muito bem aí o Van Bommel, né? Brigou pela bola, mas tocou com consciência buscando o Robben. E quando o Robben tem a chance de cortar e bater, é um perigo, né? Resvalou ali de fato no Cahill, que fez o primeiro gol e participou negativamente aí, claro, de forma involuntária, do gol número 3 da Holanda. Esse é o típico jogo, Paulo, que quem não viu vai falar, pô, que jogão, hein?
3-2, 2 gols no finalzinho, jogaço, né? Holanda, Inglaterra, Inglaterra e Holanda. Foi um jogo fraco na maior parte do tempo, mas com gols no final para dar um pouco de animação. Milner, lá vem a Inglaterra em busca do empate. Tocou de cabeça para trás o Ashley Young. Van Bommel tira da área. O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro, né? Sim, melhorou bastante. Mas no geral não foi uma grande partida, né? Não foi uma partida tão boa quanto pode imaginar a pessoa que não viu o jogo inteiro e se informa, foi 3-2 com 2 gols já nos acréscimos, um para a Inglaterra e um para a Holanda. Se não sair mais alguma coisa aí, porque temos mais tempo ainda, aí um pouco mais de meio minuto. Para se o árbitro deu realmente só 4 minutos, deu muito pouco. Sim, atendimento longo ali do Huntelaar e do Smalling, mas as muitas substituições, enfim, poderia ter dado no mínimo 5, 6 minutos. Sem dúvida. Dirk Kuyt. A Inglaterra foi buscar o empate, parecia improvável. Estava perdendo por 2-0. Arjen Robben decide pela Holanda, fazendo 3-2 logo em seguida. Vamos chegando a 49 minutos. Finzinho de amistoso, bastante agitado no Wembley. 3 para a Holanda, 2 para a Inglaterra. Se esticou Emanuelson. Ganhou bem. Ergueu a cabeça, rolou para o meio. Bola atravessada dentro da área. Dirk Kuyt domina, o jogo está aberto. Kuyt bate. Jones estava ali na frente dele, sobra do Van Bommel. Tiro de meta para o Hart. E acabou. Com um pouco mais de 49 minutos e 20. Bota ponto final no amistoso Felix Brych. Deu Holanda. 3 para a Holanda, 2 para a Inglaterra. Claro que não gosta do resultado do Stuart Pearce. Se para muita gente a partida era amistosa, para ele não era bem isso. Bert van Marwijk recoloca a Holanda no caminho das vitórias depois de 3 partidas sem vencer, Mauro. A vitória foi justa, né? A Holanda foi melhor. O jogo não foi dos melhores, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa melhorou. E aí tivemos 5 gols, mas já com as equipes bem desfiguradas, né? Quando o jogo ficou mais interessante, mais atraente para o público. A Inglaterra com Stuart Pearce, um time com desfalques e muito remendado, um time que hoje não tem um trabalho em andamento, porque afinal não tem nenhum treinador efetivo. E a Holanda, como você disse, voltando a vencer, retomando um pouquinho a sua normalidade depois de uma longa série invicta e de um vice-campeonato mundial. A Holanda é mais time hoje, tem tudo para fazer uma Eurocopa consistente, brigando aí entre as seleções mais importantes, e a Inglaterra é uma grande interrogação. Hoje eu diria que é mais provável um fiasco, ou pelo menos uma campanha tímida da Inglaterra, do que qualquer outra coisa. Não dá para esperar muito de quem sequer tem um técnico definido, né, para comandar o time numa competição como a Euro na Ucrânia e na Polônia. A comemoração dos jogadores holandeses, agradecendo o apoio da torcida laranja, como sempre, né? O torcedor que vai ver a Holanda, que vai torcer pela Holanda no estádio, faz questão de se vestir de laranja. A Holanda venceu a Inglaterra por 3-2. E fora o que foi o jogo, o placar, enfim, pela organização que as duas seleções mostraram, pelos jogadores que os dois técnicos convocaram, a Holanda parece num estágio realmente melhor para enfrentar a fase final da Eurocopa do que a Inglaterra. Sem dúvida. E a preocupação do Van Marwijk é muito mais com a defesa, né? Hoje o time teve uma postura defensiva até mais interessante no primeiro tempo. Uma das razões pelas quais o primeiro tempo foi arrastado, que a Holanda ela não saiu tanto para o jogo quanto em outras ocasiões. Foi um time e que acabou marcando 2 vezes e sendo aí o personagem dessa vitória holandesa, né? Bom, como ele arranca do campo de defesa, o jogador do Bayern de Munique também voltando de lesão, ficou um pouco de tempo sem jogar no Bayern de Munique. A arrancada trazendo a bola do campo de defesa para fazer o primeiro gol do jogo. Participação do Huntelaar, que se movimentou arrastando ali a marcação do Kerry e também do Scott Parker. Aí ficou aberto o caminho para o Robben finalizar. Logo na sequência, Kuyt cruzou para Huntelaar marcar 2-0. Aí houve choque pelo alto entre o Smalling e Huntelaar. Os dois saíram contundidos. O outro erro do Kerry, o Kerry errou no primeiro gol, correu para trás. No segundo, errou o tempo de bola, marcou a bola e não o jogador, e a bola passou sobre sua cabeça. E depois a jogada com o toque para o Cahill. Ele tira o Matisse com categoria do lance e faz o gol que recolocou a Inglaterra no caminho do empate.
É uma jogada do Baines, no lateral que avança pouco, desce na boa. Desceu e lançou o zagueiro, que se projetou ali como se fosse atacante. Você vê que o jogo já estava, digamos assim, mais solto, né? O zagueiro se manda para o ataque ali, sem ser uma bola parada, sem uma razão específica. E a boa jogada, né? Uma boa trama que resultou no gol do Ashley Young. O Scott Parker encontrou o Walcott vai rolar para o Jones, e o Jones passando para seu colega de time, colega de Manchester United. De primeira, um belo passe, né? O Ashley Young teve realmente muita tranquilidade e é um bom jogador, tem habilidade, teve categoria para tirar do Stekelenburg e empatar o jogo. Parecia que ficaríamos no 2-2, mas tinha mais ainda, com o Robin sempre letal, né, com essa perninha esquerda. São esses os gols da vitória holandesa, 3-2 para cima da Inglaterra. Muito obrigado ao Mauro César, obrigado a você pelo carinho da audiência. Continue ligado nos canais ESPN, a gente se encontra. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Valeu!